A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais esse dia, a qual o Senhor nos concede de estarmos de pé, com saúde na sua presença. Nós estamos de pé, por isso nós nos alegramos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. O Espírito Santo te fez chegar até aqui e por isso eu me alegro. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Livro de Hebreus, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 2, verso de número 3 diz: Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, dizendo: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, louvado seja o nome do Senhor, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então o apóstolo está exortando, louvado seja o nome do Senhor, aos hebreus, louvado seja o nome do Senhor, para que eles viessem estar atentos, louvado seja Deus. Glória a Deus. Se atentar às coisas espirituais. Se atentar, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que você já ouviu, aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já recebeu. Louvado seja Deus. No versículo de número 3, o apóstolo diz: como escaparemos nós? Louvado seja o nome do Senhor. Se não atentarmos para uma tão grande salvação, como você vai escapar? Ramando que alavacha, ramando viasté, dos laços da morte, raiste que amando viasté. Se você não atentar, lavacha, ramando que assai, para a vida que é Jesus Cristo. Como nós vamos escapar da fúria do inimigo? Como você vai escapar do pecado? Olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ramando via lavacha rabai. Então, irmãos, o apóstolo nos traz essa exortação. Porque como nós iremos escapar se nós não atentarmos, se nós não buscarmos, aleluia, refúgio em Deus? Como nós iremos ser guardados? Como nós iremos ser refugiados? Como nós iremos ser ajudados se nós não atentarmos, não buscarmos a ajuda de Deus? Então, que você possa se atentar, se atente para as coisas espirituais, se atente para aquilo que você já recebeu de Deus, se atente para a graça, para a misericórdia, para a salvação de Deus em sua vida. Se atente, esteja atento, irmãos e irmãs. As virgens loucas, Ramanto, que ela vacha rabaia. Elas perderam a salvação delas, por quê? Porque elas estavam desapercebidas, elas estavam desatentas. Mas as prudentes, elas estavam vigilantes, elas estavam atentas a lavacha ramando a volta de Jesus Cristo. E por isso elas entraram para as bordas do Cordeiro. Então é preciso que nós venhamos nos atentarmos, aleluia, para escaparmos dos laços da morte, para escaparmos dos laços do inimigo. Nós precisamos atentarmos, olharmos para o Senhor Jesus Cristo, porque ele disse em Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Só haverá escape olhando para Jesus, só haverá porta aberta, aleluia, buscando refúgio e entrar por Jesus, porque ele disse: eu sou a porta de escape, a porta de livramento, a porta da cura, a porta da graça, a porta da salvação. Jesus, irmãos, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você precisa entender que o inimigo das nossas almas, ele não se interessa por coisas pequenas, não. Não, o inimigo de Satanás, ele não se interessa por coisas que não têm valor. E você precisa colocar na sua mente que a sua salvação, a sua vida é valiosa, é preciosa para Deus.
E por isso o diabo ele quer roubar a tua coroa, ele quer fazer com que você venha perder a sua salvação, ele quer fazer com que você venha perder a comunhão, o foco de olhar para o Senhor Jesus Cristo, de atentar para ele. O inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor, rungindo como leão, buscando a quem possa tragar. É isso que a Bíblia diz. Então que você possa se atentar, Ramando que Rabai, para que você não venha perder aquilo que você tem ganhado da parte do Senhor, ganhar da tua salvação, louvado seja o nome do Senhor, ganhar da oportunidade de entrar nos céus. Se atente, esteja atento, esteja vigilante, olhe para Jesus, para que o inimigo não venha te tirar, aleluia, do foco, o foco da salvação. Como atentaremos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A sua salvação é gloriosa, é preciosa. A Bíblia nos diz, aleluia, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele amam. A sua salvação é algo grande, é algo poderoso, é algo valioso, é algo precioso. Ramando, vialavá, xarabá. Então se atente para isso. Se atente para Jesus, porque Ele é o próprio Salvador. Você vê aqui que começando a ser enunciado pelo Senhor, ou seja, o próprio Salvador anunciou salvação. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus está dizendo isso, está dizendo, eu sou a salvação, eu sou aquele que leva até a Deus, eu sou o ponto de acesso à eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa se atentar para a verdade, se atentar para o caminho, se atentar para aquele que leva a vida eterna. Ramando, vialavasha, rabando, que assai. Se atente, vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, porque o inimigo não está brincando. O inimigo está ceifando vidas, o inimigo está destruindo, o inimigo está matando, o inimigo está roubando coroa, o inimigo está fazendo, louvado seja o nome do Senhor, bagunça. O inimigo quer ver desordem, o inimigo quer ver destruição, o inimigo quer ver perca. E muitos têm perdido a sua salvação por falta do quê? Falta de vigilância, falta de atentar para as coisas espirituais e focar somente naquilo que é material. Se atente, abra os seus olhos, seja vigilante, seja prudente, como as virgens prudentes. Ramando, vialavacharabai. Porque o Senhor Jesus disse, louvado seja o nome do Senhor, porfiai por entrar pela porta estreita. Um perguntou para o Senhor, são poucos que se salvam. E Jesus disse para ele, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Louvado seja o nome do Senhor. Que porta era esta que Jesus estava falando? Jesus estava falando dele mesmo, irmãos. Ele disse, eu sou a porta. Ramando que alavacharabando viasté. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá. Aleluia. Descansará. Entrará, sairá e achará descanso. Eu sou a porta, Ele é a porta do livramento, a porta de escape, a porta de salvação. Se atente, esteja atento, esteja vigilante, para que nós venhamos escapar. Aí o apóstolo Paulo diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ramando vialavacharabaia, raesterralavacharramando que assai. Não haverá escape, irmãos, se você não se atentar para as coisas espirituais, se você não viver uma vida de vigilância, santificação, renúncia, oração, jejum, louvado seja, comunhão com o Espírito Santo, não haverá escape, não haverá escape. Se não atentar, aleluia, para a salvação, se não atentar para as coisas espirituais, se não atentar para aquilo que realmente vale a pena, o reino de Deus, não haverá escape, porque o inimigo não brinca. O inimigo, aleluia, é o maior inimigo de Deus. Ramando, vialavacharabando que assai. Enquanto o Senhor Jesus zela pelas almas, ele procura destruir as almas. Mas o Senhor Jesus disse, eu não vim para destruir, mas eu vim para salvá-las. E em contramão disso, em contrapartida disso, o inimigo veio para destruir as almas. Rafa, cheque amando, ouviaste. Então se atente para Jesus, se atente para a sua palavra.
Se atente para aquilo que Ele está te falando hoje. Seja vigilante, seja prudente. Olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Só Ele pode te salvar, só Ele pode te curar. Se atente para Jesus. Não olhe, aleluia, para as coisas deste mundo, para as distrações deste mundo. Porque, aleluia, há muitas distrações nesses dias atuais. A tecnologia, as redes sociais distrai as pessoas e as pessoas ficam desapercebidas. As pessoas ficam desatentas, as pessoas ficam meio que dormindo, parece que estão dormindo no sono da indolência, mas o Senhor está dizendo, desperta, ramando que alavacharabai, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Jesus Cristo te esclarecerá, desperta, fica atento, ser vigilante, ramando que ela atenta para a salvação, porque Jesus está voltando para buscar o seu povo, Jesus está voltando para buscar os seus, aqueles que Ele prometeu, aleluia, a coroa da vida eterna. Se atente, vamos nos atentar. O próprio Salvador pregou salvação, o próprio Salvador anunciou primeiro a salvação. E depois dele, louvado seja o nome do Senhor, depois dele foi confirmado pelos que a ouviram, pelos santos profetas, pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo. Aleluia, até hoje nós, aleluia, estamos anunciando e confirmando a salvação, é só em Cristo Jesus, se atente para Jesus. Ramando via lavacharabaia, ramando que a lavacharamando viasté. Nós confirmamos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Nós confirmamos, os apóstolos confirmaram isso. Os santos apóstolos do passado confirmaram e os de agora também, os santos de agora do presente continuam confirmando que Jesus está voltando. Ramandovia lavacharabaia. Se atente, esteja percebido. Não fique dormindo no sono da indolência. Rabai, Sheikiamanda, Raviasté. As virgens loucas perderam a salvação porque elas estavam desatentas. Elas não tinham azeite nas suas vasilhas. Elas não levaram azeite nas suas vasilhas consigo. Levaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as prudentes, além de levar as lâmpadas, elas levaram azeite consigo. Aramando vialavacha, ramando que assai. Rapa que amando viasté. Busca o Senhor em oração, fica atento, porque Jesus virá e vai pegar a muito de surpresa, para que você possa escapar da grande tribulação, da ira do diabo, ramando o inferno dos laços da morte, para que você possa escapar, ramando do abismo, do ramando que escapar do pecado, do charco de lodo, escapar da imundícia deste mundo. Se atenta para Jesus, para que Ele é uma porta de escape, Jesus é uma porta de salvação, Jesus é uma porta de livramento. Busca o Senhor em oração, enche o teu vaso de azeite, ramando, para tu não ficar para fora, ramando que a lavacharabaia, para tu não ficar do lado de fora. Louvado seja o nome do Senhor, é isso que o Senhor falava fortemente ao meu coração. Fala para que o meu povo venha se atentar, fala para que o meu povo venha despertar, venha buscar a lavachar, venha priorizar a salvação, para que não venha perecer, para que não venha ficar de fora, para que não venha morrer, ramando que a lavacharabai. E hoje eu venho aqui, aleluia, debaixo desta palavra, como uma ordenança de Deus para dizer para você, se atente, só haverá escape quando você se atentar, só haverá escape se você se atentar, aleluia, e buscar, e orar, e jejuar, ramando, via lavacharabando que assai. Porque Jesus está disposto a te salvar, mas você precisa se atentar, você precisa estar atento, precisa ser um servo vigilante, prudente. Aleluia, Espírito Santo. Venhamos se atentar, irmãos, no dia de hoje, para a salvação. E essa salvação, ela não é pequena, não, é grande. A sua salvação é grandiosa, é preciosa. Não deixa o inimigo roubar a tua coroa. Não deixa o inimigo, aleluia, te tirar dos caminhos do Senhor.
Não deixe o inimigo fazer com que você venha perder o foco da salvação. Não deixe o inimigo fazer com que você venha se desviar dos caminhos do Senhor. Não deixe o inimigo prevalecer na sua frente. Ramando, vialavacharabando que assai. Começa a entrar em jejum, em oração. Não deixe o inimigo prevalecer. Não deixe o inimigo, aleluia, fazer com que você venha retroceder. Não. Se atente. Se atente, porque Jesus está voltando. Jesus vem buscar o seu povo. Aqueles que estão sendo vigilantes. Aqueles que estão, aleluia, na constância. Aleluia, na separação, se separou do mundo, do pecado e hoje vive uma vida de pureza, de santificação, de renúncia, buscando e priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Se atente. Há muitos que se atentam para as coisas deste mundo, o materialismo, o secularismo. Há muitos que se atentam para as coisas que os seus olhos físicos podem ver. Mas a salvação, aleluia, somente com os olhos espirituais nós podemos contemplar e olhar, porque é por fé e não por vista. Então nós precisamos se atentar, abrir os olhos espirituais para olhar e perceber o quão perto o Senhor Jesus está de voltar para vir nos buscar. Amém, irmãos? Que você tome posse desta palavra e se atente. Fique apercebido, porque Jesus virá. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O inimigo não está brincando, não. Só haverá escape. Rapache amando viasté. Para aqueles que olharem, alavacha ramando viasté para Jesus. Porque Ele é uma porta de escape. Ele é porta de livramento. Ele é porta de salvação. Que você possa olhar para Ele no dia de hoje e crer, aleluia, que a vitória Ele pode entregar nas suas mãos. Tome posse desta palavra em nome de Jesus.